Vamos dar início à segunda etapa das nossas tarefas dessa noite, agradecendo a Deus e a Jesus, nosso Mestre, por termos chegado a esta casa de bênçãos. Felizes nós que aqui estamos, pois hoje fomos escolhidos para receber todos os ensinamentos que serão passados essa noite. Vamos nos sintonizando com a espiritualidade superior, recebendo toda essa energia maravilhosa que esta casa bendita nos oferece, esse aconchego gostoso que podemos sentir agora nesse momento, sendo abraçados, amparados, intuídos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Mestre e amigo Jesus. Vamos acompanhar nesse momento a prece inicial que será feita pela nossa amiga Cláudia. E já envolvidos por essa energia, por este amor, que bem mais cedo foi preparado para nós. Todos juntos nesse instante, com o pensamento elevado a Deus, ao Mestre Jesus, já ligados à equipe de luz que trabalhou neste ambiente, pedimos permissão nesse instante para dar início aos trabalhos dessa noite. Com os nossos corações e com as nossas mentes abertas para este ensinamento desta noite, rogamos a Deus e a Jesus que continue nos amparando, continue nos intuindo para o aprendizado desta noite. Rogamos ainda, Mestre Jesus, pela palestrante dessa noite, que ela seja envolvida em muito amor, em muita paz, e que possa passar para cada um de nós o melhor dos ensinamentos. Fique conosco, Mestre Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite novamente. Ih, lembrei de uma amiga nossa aqui, mas foi tão murcho esse boa noite, hein? Não escutei. Boa noite. Boa noite. Agora sim. Agora sim. Vamos aos nossos 2 recadinhos costumeiros, né? Que todo mundo já tem ciência, mas é sempre bom a gente estar passando, né? O primeiro é sobre a nossa sustentação, a sustentação dos trabalhos da casa. Para quem puder chegar mais cedo, cheguem um pouquinho mais cedo, às 19 horas, para participar conosco da sustentação dos trabalhos da casa. Então, quem puder chegar antes do início dos trabalhos, da segunda parte, cheguem mais cedo para fazer com nós o Evangelho. Aqueles que ainda não começaram a fazer em casa já vão pegando a dinâmica de como que é esse Evangelho. Aí participa com a gente, já vê como é gostoso. Aí já inicia aqui maravilhosamente bem. E o segundo recado é uma extensão, né, para nós implementarmos o Evangelho no lar. Com certeza aqui todos já o fazem, né, são todos trabalhadores, e com certeza todo mundo já tem o Evangelho implementado em suas casas. Mas reforçando, é sempre bom reforçar, né?
vamos implementar o Evangelho em nossos lares. Sem muitas delongas, para nós não perdermos muito tempo, novamente, hoje a exposição é com nossa amiga Cleusa, que preparou com muito carinho, com certeza, a exposição. Lição 9, Pão Nosso, Homens de Fé. Que ela seja muito, muito envolvida pela espiritualidade e seja muito abençoada para essa noite. Pai misericordioso, nesse instante, te agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui mais uma vez para compartilhar com os nossos irmãos os ensinamentos do Mestre Jesus. Jesus amigo, mentor querido, auxilia-me para que eu possa transmitir os teus ensinamentos com clareza e entendimento, tocando os corações dos nossos irmãos. Que assim seja. Boa noite a todos. Como a Alê já anunciou, o nosso tema de hoje se encontra no livro Pão Nosso, lição número 9, Homens de Fé. Psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, mensagem do nosso amado Emmanuel. E Emmanuel vai trazer essa mensagem em cima de uma passagem do Evangelho, que diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus está em Marcos, capítulo 7, versículo 24. E dando continuidade nesta passagem, Jesus continua: e desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, pois estava edificada sobre a rocha. Então, esta passagem do Evangelho, ela se encontra no final do Sermão da Montanha. Foi o primeiro sermão onde Jesus vai nos trazer as lições de conduta para uma vida moral, onde ele vai proferir todos os princípios que normatizam e que orientam a verdadeira vida cristã. Seguindo esses princípios, nós nos conduziremos à edificação do reino de Deus. E ao finalizar, então, esse sermão, ele traz, então, essa mensagem: que todo aquele que ouvir as suas palavras e as praticar, se assemelhará ao homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. E dando continuidade nessa passagem, ele vai dizer que aquele que faz o contrário, que ouve as suas palavras e não as pratica, irá se assemelhar ao homem insensato que constrói a sua casa sobre a areia, e virão as chuvas, os ventos, as tempestades, as enchentes, e esta casa se destruirá, e ele se sentirá muito amargurado, entristecido, porque quem de nós que num dia de vendaval, de tempestade, vai querer ver a sua casa destruída? E Emmanuel vai então pegar este trecho da passagem para nos falar do homem de fé. Porém, o doutor Alírio Cerqueira Filho, ele vai nos trazer uma explicação para que possamos compreender o que seria
essa construção, o que seria construir esta casa sobre as rochas. Então ele coloca que a rocha é algo sólido. O que nós temos de sólido, tendo em conta os ensinamentos que nós adquirimos na doutrina? O que temos de mais sólido? O Evangelho. E aí o doutor Alírio, ele coloca como sendo as leis universais, a verdade universal, trazida por Cristo, trazida pelos espíritos superiores, para que pudéssemos compreender as leis divinas. E o que seria as tempestades? As enchentes, seriam as provas, as expiações que nós passamos ao longo de todas as nossas encarnações. E eu achei bacana como ele coloca essas provas e expiações, que ele descreve como sendo as nossas experiências, desafios. As tempestades, os ventos, seriam a oportunidade, né? Espera aí que eu me confundi. Então, os ventos e as tempestades seriam as nossas experiências, desafios, que passamos ao longo das nossas existências. E que somos convidados a transformá-las em experiências, aprendizado. Olha que coisa bacana, né? Porque às vezes a gente fica falando, nossa, mas eu só sofro, ai, que amargura. Não, é uma experiência, é um desafio para nós, que Deus está colocando, para que nós colocamos até a nossa fé, para que possamos exercitar essa vontade, essa força interior que está aqui dentro de nós, para que nós possamos alimentá-la, cultivá-la, e pautado onde? Nos ensinamentos de Jesus. E aí nós vamos então transformando, à medida que nós vamos vencendo esses desafios, nós vamos adquirindo a aprendizagem. Então, construir a casa sobre a rocha é construir o nosso caráter, construir a nossa vida, a nossa existência. É buscar dentro de nós tudo que tem de negativo para transformar, mas tendo como roteiro o Evangelho, seguindo os ensinamentos que o Mestre nos deixou. E aí Emmanuel vai nos trazer nessa mensagem o homem de fé, e ele vai nos dizer o seguinte: que ao longo dos tempos, né, os divulgadores do Evangelho foram muitos. Tivemos muitos divulgadores ilustres, grandiosos, que falavam e que eram tidos em conta de pessoas santas, né? Que muitos dentro do catolicismo foram até beatificados. Porém, esses homens ilustres acabaram perdendo ou deixando de ser esses instrumentos da verdade a partir do momento que eles se esqueceram de pôr em sintonia a prática com a fala. Então, no momento em que a fala deles estava destoando, não estava sintonizada com a prática, a partir daquele momento, eles perdem essa posição. E aí ele vai dizer o seguinte, seguindo o texto: é interessante verificar que o Mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de edificação no esforço diário.
Então, Emmanuel está nos dizendo quem é esse verdadeiro homem de fé. Todos nós aqui somos homens de fé e mulheres de fé, porque nós, ainda que não sejamos oradores, que não estamos o tempo todo numa tribuna falando do Evangelho, mas nós falamos do Evangelho com um amigo, nós falamos do Evangelho com um parente, nós falamos do Evangelho com um colega de trabalho, mas a partir do momento que a nossa prática não esteja em sintonia com os ensinamentos do Evangelho, nós perdemos, não deixamos de ser, porque a fé está em nós, mas nós perdemos força, nós não conseguimos ter a credibilidade com essas pessoas. Então Emmanuel, nessa mensagem, vai nos trazer que para que a nossa fala esteja em sintonia com o Evangelho de Jesus, é preciso esforço, é preciso perseverança, é preciso trabalho constante. Nós precisamos de estudar, nós precisamos de praticar. E muitos, às vezes, se perdem justamente nesse detalhe. É claro que nós estamos num planeta ainda de expiação e provas. Nós estamos passando por essas experiências, desafios, né? São os desafios que nós enfrentamos. Então, muitas vezes, nós nos sentimos fracos, nós cometemos deslizes. Jesus sabe disso. Ou quando Ele convidou, quando Ele chamou os apóstolos, será que Ele escolheu homens, espíritos, que já estavam num estágio de perfeição, que já eram todos plenamente já evoluídos, que já tinham vencido todas as suas vicissitudes? Não, Ele sabia que eles ainda cometeriam falhas, mas essas falhas faziam parte do processo de evolução, do processo de crescimento. E assim somos nós. Muitas vezes a gente ouve companheiros, amigos, dizer: ah, não, eu não estou pronto, eu preciso de me melhorar mais para depois fazer o trabalho. Ah, não, eu tenho que aprender um pouco mais. E com isso, vai adiando o seu processo evolutivo, vai adiando o seu trabalho de edificação, vai adiando o trabalho de edificar a sua casa sobre a rocha, porque é da edificação do nosso espírito, da sublimação do nosso espírito que Jesus estava falando. Ouçam essas palavras e as pratique, ajam, coloca em prática. A fé é isso, meus amigos. A fé é movimento, a fé é ação. E o homem de fé não pode cruzar os braços, não pode ficar esperando aprender para depois praticar. Ele aprende praticando. Nós estamos finalizando esse trabalho de quarta-feira, que foi disponibilizado para nós trabalhadores. Muitos vieram com receio, vieram com medo, mas chegando aqui nós percebemos que esta vontade, essa fé que trazemos dentro de nós, herança divina, se movimentou com mais força ainda. E fez com que nós acreditássemos que se nós temos a nossa casa edificada sobre a rocha, a tempestade virá, a enxurrada virá, mas a nossa casa não irá desabar. Porque nós não estamos isentos, mas quando vêm as dificuldades, quando vêm os desabores, nós estamos firmes, nós estamos fortes, e nós compreendemos que tudo tem uma razão. Nada nos acontece por acaso. E se nós perseverarmos, se nós acreditarmos, se nós cultivarmos a nossa fé, com certeza nós estaremos fazendo a vontade do nosso Pai. E com certeza nós seremos esses homens e mulheres de fé que Jesus espera de nós. Divulgaremos a mensagem do Evangelho, ciente de que temos muito a aprender, cientes de que temos muito ainda para fortalecer na nossa casa.
mas nós não iremos cruzar os nossos braços. Nós vamos seguir Jesus sem olhar para trás. Como nós, numa outra mensagem de Emmanuel, diz que seguir Jesus é segurar o arado e não olhar para trás. Então o homem de fé não se deixa abater e não se deixa levar pelas facilidades da vida moderna. Isso não quer dizer que nós não vamos participar do mundo, porque nós estamos no mundo terreno, Nós somos do mundo, sim. Mas nós temos que ter em mente, que Jesus é o nosso guia, que o Evangelho é o nosso roteiro e é o roteiro seguro para que a gente possa atingir as nossas metas, para que a gente possa edificar o nosso espírito e possamos ter em nossas vidas paz, amor, segurança e recebendo todas as bênçãos que caem dos céus todos os dias, nos fortalecendo e nos incentivando a continuar a caminhada. Muita paz a todos e muito obrigada. Vamos, nesse momento, refletir sobre todo o ensinamento que foi passado pela nossa irmã, lembrando que uma das palavras que Emmanuel mais repetia com Chico era disciplina, disciplina e disciplina. Então, como nossa irmã falou em sua exposição, disciplina, buscarmos sempre estar sintonizado com a espiritualidade, buscar sempre o Evangelho, para sermos esses homens de fé. Dando seguimento a esta segunda parte dos nossos trabalhos, vamos acompanhar a prece de fluidificação das águas, que será feita pelo nosso irmão Flávio, e a prece vibrações e prece final, que será feita pela nossa irmã Sueli. E assim, depois de tanto aprendizado, vamos serenar nossos pensamentos, elevado a nosso Senhor Jesus, nosso Deus maior, a toda a espiritualidade amiga e a nosso mentor da casa, Eurípides Barçanufo, pedindo para que eles frutifiquem as águas, todas as águas desse prédio, todas as águas que estão em posse dos trabalhadores dessa noite, que derrame energias de luz, de paz, saúde e cura do corpo físico e do corpo espiritual. Que possamos, Senhor, ao utilizá-las, que possa harmonizar, limpar e curar nossas enfermidades. Mestre amado, depois de tantos ensinamentos sobre a fé, que possamos praticar a fé, Senhor, não só nos momentos de dificuldade, mas em todos os momentos de nossa vida, que seja sempre uma diretriz para todos nós. E nesse momento, vamos fazer um minuto de reflexão sobre esse tema, para que possamos aplicá-lo no nosso dia a dia. E assim, Mestre, agradecidos que estamos,
pedimos que permaneça conosco, não só por hoje, mas por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. E nesse instante, quando recebemos tanto de Ti, Pai, Mestre Jesus, quando o Seu Evangelho reaviva a nossa fé, neste último dia das nossas reuniões de quarta, só temos a agradecer a Deus, agradecer a Ti, Mestre Jesus, por tudo que recebemos, pela sustentação, pelo aprendizado e pelo amor que aqui encontramos. E nesse clima de paz e de luz, pedimos a Ti, Mestre Jesus, que a Sua luz nos envolva nesse instante e leve os nossos pensamentos ao alto. Possamos vibrar amor e luz a todo esse planeta Terra. A cada irmão, Mestre Jesus, te pedimos que leve toda a paz, toda a sua luz, toda a sua harmonia. Pedimos especialmente, Mestre Jesus, por todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, tanto do corpo físico como espiritual. Que a sua luz, Mestre Jesus, de cura, de refazimento e de equilíbrio, possa envolver nesse instante todos esses nossos irmãos. Pedimos ainda, Mestre Jesus, por aqueles irmãos que estão em leitos de hospitais, que eles possam receber nesse instante a sua luz de fé, de cura e de equilíbrio. Pedimos também, Mestre Jesus, por todos os lares, especialmente, Mestre Jesus, pelo lar de cada irmão aqui presente, que a sua luz, Mestre Jesus, adentre todos esses lares, levando equilíbrio, levando a paz e levando o amor. Pedimos também, Mestre Jesus, por todas as casas de oração que se encontram perseverantes no ensinamento do Seu Evangelho, levando a luz e levando o amor. Pedimos por todos os idosos, todas as crianças. Pedimos que a sua luz de equilíbrio, de alegria, de esperança e de paz os envolva. Pedimos por cada irmão nosso que se encontra em vícios, que eles possam, Mestre Jesus, receber nesse instante todo o seu equilíbrio. Que sejam direcionados nesse instante, Mestre Jesus, no caminho do bem. Pedimos ainda, Mestre, por todos os nossos irmãos que se encontram em busca de um novo trabalho. Que a sua luz de confiança, de orientação, de fé, de equilíbrio, envolva-se todos esses nossos irmãos. Pedimos também, Mestre Jesus, por essa casa de luz, que ela possa estar sempre fortalecida na paz, no amor, no discernimento e na fé. Pedimos também, Mestre Jesus, pelos nomes dos encarnados deixados na caixinha, que todos esses nossos irmãos possam ser envolvidos com a sua luz de cura, de esperança, de fé e de equilíbrio. Pedimos ainda por cada nome deixado na caixinha de desencarnados, que todos esses nossos irmãos sejam envolvidos com a sua luz, Mestre Jesus, e possam ser encaminhados para os planos superiores, com muito amor e com muita paz. Agradecidos que estamos mais uma vez pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade das vibrações. Pedimos, Mestre Jesus, permissão para encerramento dos trabalhos desta noite e dos trabalhos das quartas-feiras. Que a sua luz sempre nos envolva, nos orientando, nos conduzindo
nos curando. E fique sempre conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.